um episódio aqui do Lari Pod. Hoje o nosso bate-papo será sobre empreendedorismo, sustentabilidade e impacto real. Eu tô aqui de frente com o Gabriel, o nome por trás da Ecoloop, uma empresa que trabalha com energia solar, e ele vai contar um pouquinho sobre a história dele e também de onde surgiu essa ideia. Eu vou apresentar aqui agora para vocês o Gabriel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Como você está se sentindo? Ótimo, finalmente a gente tá com um dia ensolarado, né? Ai, nossa, é verdade. Para quem trabalha com solar, a gente aprecia isso mais ainda. Muito bom pro negócio, inclusive. E não sei se você sabe, a gente tá para bater um recorde amanhã de 13 sábados seguidos com chuva em Boston. Então, tipo assim, parece que a temperatura, o weatherman sabe que chega o final de semana e cai chuva, né? Cai a temperatura, verdade. Cai chuva, então vamos ver se esse verão daí promete, né? Sim, já era pra estar bem diferente, né? Esse verão tá mais quentinho. Sim. Gabriel, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Também quero falar pra galera que tá acompanhando, pra quem já acompanha o nosso trabalho, pra quem chegou agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, encaminhe também se o assunto for relevante para você. Deixe as suas dicas, talvez você queira ver alguém aqui no podcast, que tem uma história legal. Então você pode deixar nos comentários, tá? Porque a gente tá sempre dando uma olhadinha. Sem mais delongas, vamos passar agora a conversa pro Gabriel. Conta pra gente de onde você é do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio? Sou do Rio, da Tijuca. E vim pra cá, eu sei que não tenho mais o sotaque, né? Eu acho que talvez o jeito. Tipo, você tem um jeito mais... Porque vocês têm uma coisa mais assim, né? Eu tenho um jeito carioca ou não? Você é mais calmo, só que eu acho que o jeito de se posicionar. Pra quem sabe. E você é do Rio? Sou do Rio, aí eu vim pra cá com 9 anos, então esse já tem 25 anos. Fez 25 agora em maio. E eu me mudei pra cá com a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. E estudei em Medford. Fiquei em Medford por maior parte da minha vida. Até eu comprar minha primeira casa. Aí eu me mudei pra Everett. Aí hoje eu tô morando em Boston. Você já morou em Everett? Morei em Everett. Comprei minha primeira casa, eu tinha 25 anos, aí eu comprei um apartamento no centro de Boston ano passado. Aí eu me mudei pro Back Bay. E você chegou aqui, você já trabalhou com o quê na América? Então, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com uns 14 anos de idade. E eu trabalhava nos pontos aleatórios de Dunkin' Donuts, nos domingos, vendendo jornal. Olha, que interessante. Eu ficava... Eu acho que por isso você tinha me oferecido café, eu falei que não. Porque eu peguei, tipo assim, meio que um trauma do cheiro do café. Nossa, com certeza. Porque eu ficava lá, eu tinha que chegar lá às 5 horas da manhã, eu ficava de 5 horas da manhã até meio-dia. Então, eu saía de lá com a roupa impregnada a cheiro de café. E é engraçado que, tipo assim, eu ficava lá 7 horas no dia e, naquela época, qualquer dinheiro era super bem-vindo, né? Aí, saí de lá, aí eu peguei um trabalho numa charutaria. Aí eu fiquei... Charutaria? Charutaria. A gente vendia charuto. A loja tá lá até hoje, só que o dono comprou um prédio ao lado, então moveu, mas é no centro de Malden. Chama Pleasant Smoke Shop. E eu fiquei lá dos 15 anos até os 21, 22 mais ou menos, quando eu terminei o college. Aí, na charutaria aprendi bastante coisa também. Conheci várias pessoas também, porque charuto é uma coisa que é engraçada, que tem as pessoas que fumam charuto tem um certo perfil. Então, a maioria das pessoas que entravam lá, às vezes eram, tipo assim, pessoas bem importantes. Jogador de futebol americano, pessoal que trabalhava no News. Então, era tipo assim, tinha a parte do pessoal que fumava
charuto, que era um pessoal de mais alta classe. E tinha o pessoal que fumava, tipo assim, um cigarro qualquer e comum. Então, era tipo assim, eram... Tipo, dois extremos. Dois tipo, extremos. aham. Então, era bem diferente, né? Aí, no meio desse processo também, o meu pai, quando eu tinha 17 anos de idade, meu pai voltou pro Brasil. Meu pai voltou pro Brasil, aí, pô, no começo foi um choque e tudo mais. Aí, depois, meu pai chegou e virou pra mim e falou assim, pô, eu acho que eu tenho aqui que dá pra gente fazer um negócio. Aí eu falei, pô, como? Aí ele falou assim, o negócio tá pegando fogo aqui no Brasil hoje, é Victoria's Secret. Até antes disso, eu vou contar como que começou como é que fala? O entrepreneurship. Sim, Às vezes falta o português, eu falei. aham. Eu, com 15 anos de idade, eu passei o verão todo trabalhando, comprei meu primeiro carro. Uhum. Meus pais falaram pra mim assim, ó... a gente não tem condição de te dar um carro e tudo mais, mas se você trabalhar e você comprar seu carro, tudo bem. Certo. Aí a gente coloca o seguro no carro e tudo mais. Então, eu com 15 anos de idade, cheguei e falei assim, não, beleza. Passei o verão todo trabalhando, meus amigos tudo saindo, indo pra praia, lago e tudo mais. E eu só trabalhando. Chegou no final daquele verão, eu fui lá e comprei um carro. Comprei o carro. Aí, pô, você adolescente com carro, na escola, a vida muda, né? Aham. A vida muda. Aí eu saía demais também. Eu ia muito, na época tinha o... Você está aqui há quanto tempo? 6 anos. Sei lá, então você não pegou da época do BBC e da Tabu. Que eram umas boates underage, né? De menos de 18. E naquela época todo mundo tinha aquele blowouts que arrepiava o cabelo. Tinha aquele Scotty Brothers, que o pessoal sempre arrepiava o cabelo, não sei o quê. Tinha um gel que todo mundo usava. Aí esse gel foi descontinuado. Pararam de vender. Eu achei o supplier que ainda tinha esse gel, lá de Nova York. Esse gel na loja custava, acho que uns $7. Aí eu fui lá e comprei 250 potes a R$2,25. Nunca vou esquecer. Eu tinha salvado dinheiro, comprei o carro, salvei mais dinheiro, comprei 250 potes de gel. Mas isso você não procurou pra investir, você só viu a oportunidade, você falou, tá todo mundo querendo, isso aqui acabou. Acabou, aí eu falei assim, caraca, acabou e tava todo mundo doido. Pô, o que eu vou usar no cabelo agora? E eu sei que é um negócio meio que engraçado, né? Era uma pomada chamada DEP Sporting Clay. Eu ainda tenho 6 lá em casa, pra você ter uma ideia. Aí comprei a R$2,50, aí eu comecei a levar pra escola pra vender. Tava vendendo a $10 cada. Aí tava vendendo e neguinho me ligando de outras escolas, procurando o DEP. Aí eu, bum. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e chegou uma hora que eu fui lá e falei assim, vou dar uma segurada. Eu vendi uns 50, assim, muito rápido, em uma semana. Aí eu falei assim, vou dar uma segurada. Aí dei uma segurada e falei, pô, galera, acabou o estoque aí, não sei o quê, tô esperando chegar mais, mas o preço vai aumentar. O marketing. Aí eu fui lá e vendi mais 50, umas 2 semanas depois. Eu vendi mais uns 50 de gente... Isso pedindo mais do fornecedor. Isso. Não tinha nem pedido mais do fornecedor ainda, não. Quando eu fui pedir mais pra ele, ele já tinha acabado. Eu era novo ainda, nem pensei nisso. E eu também não tinha nem ideia que ia dar tão certo quanto deu. Aí eu fui lá e comecei a subir o preço. $15. O pessoal tava comprando que nem água. Aí, nos meus últimos 100, eu coloquei a 25. Coloquei a 25 e vendeu. Aí chegou uma época que eu tava me mudando, não sei o quê, aí eu acabei esquecendo que eu ainda tinha mais ou menos uns 30 potes desse gel. Aí, isso, tipo assim, anos depois, né? Aí eu cheguei e fui olhar no eBay. Quando eu olhei no eBay, tava $250 cada latinha. Aí, o que eu fiz? Saí vendendo tudo no eBay. Aí tinha gente que me mandava oferta, eu vendia 175, 200. Pra mim, eu não tava nem aí, que eu comprei a 2,25. Então, vendendo a 250, olha a margem de lucro, né? E até hoje eu tenho 6 potes em casa, de uma das caixas que eu achei, novamente, me mudando. E eu peguei muito gosto em business. Eu também comprava celular.
na época era Nextel, eu comprava celular, colocava capinha no celular e revendia o celular mais caro. Comprava celular usado, $45, todo arranhado, colocava uma capinha que eu pagava $50 às vezes para colocar capinha e revendia o celular 150. Então, eu fazia isso com 50 e poucos dólares de lucro. E aí, voltando para quando a gente estava falando do meu pai ter voltado pro Brasil, falando da Victoria's Secret. Aí meu pai falou assim, pô, vamos ver se você consegue me mandar uma caixa de Victoria's Secret pra gente fazer um teste. Falei, não, beleza. Fui lá na Victoria's Secret, comprei. Na época eles tinham uma promoção lá, que era, você comprava 7 por 35. Aí eu ia lá e comprava, aí eu pegava uma caixa e mandava pro meu pai. Meu pai pegou a primeira caixa e, pum, vendeu que nem água. Aí ele falou assim, pô, esse negócio tá indo bem. Vamos continuar. Aí começamos a crescer. Começamos a, tipo assim, em vez de eu mandar... Cada caixa eu acho que dava 35. Aí, em vez de eu mandar uma caixa, eu mandava 5 caixas por semana pra ele. Aí começou. Aí, bum. Aí meu pai foi lá e falou assim, falei com um amigo meu, ele falou que dá pra colocar 40 dentro de uma caixa se você mudar a posição da embalagem. Da embalagem. Do bottle. Da garrafinha. Então, tipo assim, em vez de você colocar ele deitado, coloca ele de lado. Que aí cabe mais. Uhum. Aí eu fui lá e tentei e bum. Aí, então, tipo assim, a gente passou de enviar 35 por caixa para enviar 40. Aí o negócio foi pegando. Aí daqui a pouco a gente começou a pegar oferta de relógio, aqueles Invictus no Brasil tava uma febre, carteira da Tommy Hilfiger, camisa da Hollister, camisa da Abercrombie. Então a gente eu comecei a enviar várias coisas pro Brasil em caixas. Chegou o ponto que eu tava vendo de enviar containers e aquelas caixas de mudança e tudo mais. E, pô, foi uma época muito legal na minha vida, né? Porque eu era novo e eu tava com 18 anos de idade. E eu, com 18 anos de idade, já tava fazendo mais $100 mil, enquanto amigos meus que, tipo assim, ainda estavam trabalhando por $10 a hora, né? Então, tipo assim, nessa época também, você é novo, você acaba gastando dinheiro com besteira e tudo mais. Uhum. Acabou que eu tinha 2 carros uma época. Com 18 anos de idade, eu tava indo pra escola dirigindo uma BMW no meu senior year. Uau. E tudo dinheiro da Victoria's Secret. E tinha um outro carro também que foi o meu primeiro carro e que eu nunca me desfiz dele. Até bem depois, né? E aí foi assim que começou... A história do empreendedorismo. Exato. Foi na high school. High school. Com 25 anos de idade, você comprou sua primeira casa. Foi. E isso tudo veio você já empreendendo ou você já tinha empresa aberta nessa época? Não tinha empresa aberta. O que aconteceu? Depois, quando eu tava... Eu tava fazendo eu tava exportando coisas pro meu pai no Brasil e, ao mesmo tempo, eu ainda tava trabalhando na charutaria, com hora bem reduzida, Sim. né? Aí chegou um ponto que o que aconteceu, a economia do Brasil, meio que o dólar parou de ficar... Porque quando eu mandava as coisas, o dólar tava mais ou menos a 1,78, 2 e pouquinho. Aí, depois disso, o dólar deu uma disparada para 4, 3 e pouco. Aí, o que aconteceu? O valor de compra aqui não estava correspondendo ao valor de venda lá. Sim. Quando eu fazia a matemática da conversão. Então, a gente teve que meio que abandonar e deixar isso de lado. Que foi a primeira vez que, tipo assim, o meu pai até relembrou isso semana passada. Ele falou assim... Lembra que quando você falou pra mim que você nunca imaginou que isso ia acabar? Porque na vida a gente entra em certas coisas e a gente tá tão empolgado que a gente acha que isso ali vai durar pra sempre. Então, naquela época, eu pegava dinheiro e torrava. Eu tinha 2 carros, tinha 2 motos. Não tinha necessidade, né? Uhum.
Então, tipo assim, foi uma lição que eu aprendi muito cedo. Que tudo que você cria pode chegar uma hora que, por vários fatores, podem acabar. Então, você tem que estar sempre preparado para o futuro. Entendeu? Ter uma reserva. Ou ter outros investimentos também, né? Exato. Diversificar. Eu acho que diversificar é o melhor jeito de você criar uma fundação sólida aonde você pode construir. Eu acredito muito nisso. Eu até fiz essa tatuagem daqui por 2 motivos. Não sei se... não vai dar para ver na câmera, né? Mas essa tatuagem daqui são 2 motivos. Um é lembrando os altos e baixos da vida. Uhum. E o outro também lembrando que se você se prepara para o futuro, quando você passa por um alto e baixo, é como se você estivesse passando de fase. Quanto mais investimento você tem, quanto mais dinheiro você está ganhando de vários lados diferentes, se fortificando, você sobe um degrau. Então, a próxima vez que você abaixar na sua vida, você sempre vai estar melhor do que o anterior, entendeu? Então, isso aqui é quando eu tô passando um momento difícil, porque isso acontece direto e ainda mais no mundo de solar hoje em dia. Isso aqui é sempre um lembrete para mim, entendeu? É um bom lembrete. E como foi que surgiu a ideia de mexer com energia solar? Vou falar sobre isso. Antes eu vou chegar na energia solar. Aham. Porque você perguntou o que eu fiz depois disso. Uhum. Eu peguei um trabalho quando eu estava terminando o college. Eu fiz college para Business Administração. E eu peguei um trabalho... Oi? Bom. Não, muito bom. Você aprende vários setores de comandar um business, né? Estratégias e tudo mais. É muito importante. E aí eu peguei um trabalho de bater porta, fazer vendas de Comcast. Então, Comcast é um negócio que, tipo assim, ou as pessoas odiavam ou eles adoravam. Tinha gente que já sabia do esquema. Que, tipo assim, a cada 2 anos você vai lá e troca o seu nome, coloca, tipo assim, tira do nome do seu marido e coloca no nome da esposa, no nome da filha para poder pegar um preço mais barato. Então, tinha muita gente que adorava isso. Então, tipo assim, você tá aqui com a Comcast? Beleza, eu tava esperando vocês chegarem aqui. Aí, coloca aí no nome do meu marido, não sei o quê. Faziam esse... Ou então, a pessoa ia pra Verizon, já sabendo que, tipo assim, quando a pessoa bater de volta na minha porta, eu vou mudar pra Comcast. E tinha também gente da Verizon trabalhando, fazendo door-to-door, né? Que é chamado. E, poxa, foi um negócio que, tipo assim, eu gostei e aprendi bastante. Aí, nesse período, eu já conhecia o Wesley. Eu conheci o Wesley logo depois que meu pai voltou pro Brasil, então eu tinha mais ou menos uns 17, meio 18 anos de idade. O Wesley até zoava, que a gente jogava muito poker. E eu tirei bastante dinheiro dele. Aí ele zoava que a roda do meu carro foi ele que pagou. Uhum. Era divertido. Aí o Wesley foi lá e falou assim, pô, Gabriel, tô com essa empresa, tô precisando de ajuda a organizar, a crescer, essa é a minha visão e tal, não sei o quê. Aí, pô, eu falei, beleza. Eu tinha ido para a escola para administração de business anyways. Eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, vou te contratar part-time. Falei, não, tranquilo, vamos ver o que dá. Eu sempre gosto de novos desafios, né? Uhum. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí cheguei lá, aí eu vi o jeito que tava a empresa. Tudo bagunçado. Tava bem bagunçado. Foi mal, Wesley. Tava bem bagunçado, mas bastante oportunidade. E o Wesley é um cara que todo mundo gosta dele. Então, poxa, tava todo mundo puxando ele para um lado, para o outro, não sei o quê. Mas só que eu acho que a parte mais importante de uma empresa é a fundação. A organização e a visão.
São esses os 3 fatores que eu acho que isso que dispara uma empresa. Então, a gente começou a fazer trabalho formiguinha, várias coisas pequenas. Vamos consertar isso, vamos consertar aquilo, vamos fazer dessa forma. E eu vou te falar, foi um processo que foi divertido, ao mesmo tempo estressante e bastante trabalho por trás disso. A gente não tinha um office, a gente escrevia em papelzinho. Amanhã tem que pintar esse apartamento, esse apartamento, esse apartamento. Era tudo no bloquinho de anotação e a gente escrevendo lá. E foi feito trabalho extra, a gente tinha que anotar no papelzinho lá e tudo mais. Então, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com Wesley, eu acho que a gente tinha mais ou menos, na pintura, eu acho que tinha mais ou menos uns 8 funcionários. Na limpeza, eu não lembro quanto tinha, eu acho que eram mais 12. Aí, a gente começou no Seaport. Foi o primeiro prédio que eu fui, o Park Lane. E, poxa, de lá, eu acho que foi uma combinação de lugar certo, hora certa, visão certa e a dedicação no trabalho, né? A gente pegou trabalho com uma empresa que é uma das maiores dos Estados Unidos hoje, que estava começando a expandir na área de Boston. E esse ali foi um dos primeiros prédios. Então, eles viram o trabalho que a gente estava fazendo lá, gostaram e começaram a chamar a gente para ir para outros prédios. E com isso, foi crescendo. Crescendo. Na época, o Seaport não era nada. Os únicos restaurantes que tinham lá era aqueles lá do final, que era o Legal Seafood, Tamascal e um steakhouse, eu esqueci o nome. Então, o Seaport, poxa, era só parking lot. Aquele Seaport era todo parking lot. Sério? Você vai lá hoje, é outro mundo, né? É uma cidade dentro da cidade de Boston. Porém, antigamente, isso dali não era nada. E a gente viu o Seaport crescendo. Então, foi uma experiência bem legal. Eu lembro que uma vez a gente conheceu o prefeito de Boston, que depois ele foi servir na Casa Branca. E a gente viu uma maquete lá. Foi o grand opening de um prédio, Waterside. E a gente viu uma maquete lá, mais ou menos como é que Boston, como é que Seaport ia ficar. E a gente, nem acredito. Não dá, porque você vê uma maquete e você vê hoje em dia do jeito que tá, é difícil de acreditar que vai chegar a esse ponto, né? Então, tipo assim, a gente fez um trabalho bem bacana e antes de eu sair da One Quality, chegou uma época que a gente começou a fazer renovação. Então, tipo assim, e a renovação era tipo assim, era pancada de cada vez. 465 unidades no Seaport, Uau. 312 unidades em Cambridge. Então, passou a ser uma escala bem maior do que a gente estava acostumado. Uhum. Então, foi uma experiência bem legal, um aprendizado muito bacana, porque eu não sabia nada de construção. Eu lembro a primeira vez que o Wesley pediu para mim comprar tinta na loja. Cheguei lá e falei assim, eu quero tinta branca. Aí o cara falou assim, você quer eggshell, flat ou semi-gloss? Aí eu liguei pro Wesley e falei, Wesley, o cara tá me perguntando se eu quero eggshell, semi-gloss ou flat. O que ele tá falando? Aí o Wesley começou a rir, não, é semi-gloss, que é pro baseboard, não sei o quê. Mas eu não sabia nem diferença de tinta, não sabia. Aprendendo no processo. Eu fui aprendendo tudo levando pancada. E nesse processo, tipo assim, tem gente que você conhece que as pessoas fazem sua vida mais fácil sim. e te ajudam, querem te levar pra cima. E tem gente que parece que quer te humilhar e quer te jogar no chão e pisar em cima. Eu lembro que teve um cara que ele administrava um prédio lixão, era na divisa ali em Jamaica Plain, e o cara era super rude, e ele não sabia o que ele estava fazendo. E essas pessoas, geralmente, eram a que agia mais... O cara chegava lá de terno e gravata, ninguém fazia isso na indústria, né? Ele chegava lá de terno e gravata, os sapatos todo polish, não sei o quê, e dava para ver que ele estava mais perdido do que qualquer outra pessoa.
sabe? Para mim, construção era uma coisa nova, mas eu já tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de experiência quando a gente pegou esse contrato. E o cara parecia que ele tinha... Ele parecia que ele tinha acabado de entrar nesse mundo. E o cara super rude, não sei o quê. Eu lembro uma vez eu cheguei e eu falei assim, eu liguei pro Wesley, na minha cabeça eu falei assim, cara, eu acho que não dá mais não. Aí ele, não... E você tratava diretamente com esse rapaz? Porque todos os managers de todos os prédios, eles vinham para mim para passar trabalho. E esse cara era super desorganizado. Uhum. O prédio era muito grande para uma pessoa só gerenciar. E ele não era a pessoa para gerenciar aquele prédio e... tem prédios que fazem isso, né? Eles querem cortar custos, então eles colocam só uma pessoa para gerenciar 1000 unidades. Que é muito difícil administrar esse volume. Porque sempre alguma coisa acontece. Uhum. E ele, não sabendo o que ele estava fazendo, ele jogava a bomba tudo para cima. De quem aparecesse. E colocava a culpa da pessoa em cima dele, gritando com ele, reclamando com ele, ele jogava, ele só repassava isso, entendeu? Aí, o Wesley é sempre um cara muito cabeça. Sempre muito cabeça e o jeito que ele olha o problema e tudo mais. Calma, respira. Ele sempre fala isso. Calma, respira. Vamos tentar achar uma solução, não sei o quê. Acabou que esse prédio dali não foi muito pra frente. A gente deu uma brecada. Foi mais pelo nosso lado do que pelo lado dele, porque às vezes tem dinheiro que não vale a pena ser feito, né? Então, aí foi isso. Aí a gente acabou crescendo aos poucos. Começamos a comprar carro para a empresa. Eu lembro o primeiro carro que a gente comprou, que, pô, foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Foi bem legal. A gente comprou uma F-150 branco, bonitona. Antes era um carrinho meio antigo, todo vermelho. Era um Ford Ranger vermelho que... todo mundo ficava lá atrás espremido, né? Aí, depois disso, a gente... vamos achar um office. Achamos um office em Brighton, bem perto ali da Cambridge Street ou Cambridge Avenue, não sei. Aí, esse ali foi o nosso office por muito tempo. Até que a gente estava preparado para poder fazer um investimento de uma aquisição, que foi aqui. E olha só como é que é. O mundo é pequeno e a história é interessante. Quando a gente veio ver aqui, pô, isso aqui não era nada do jeito que é hoje, né? Tava super maltratado. Aqui o espaço. Essa casa daqui toda. Esse aqui tava muito maltratado. Aí quando a gente foi, porque tinham várias pessoas interessadas, não sei o quê. Aí, quando a gente veio aqui para poder ir checar a casa, o dono dessa casa daqui, ele era o dono de um diner que era do lado do smoke shop que eu trabalhava. E o cara me adorava. Nossa, que... Era uma família. Aí o cara me viu e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí, conversa vai, conversa vem. Ele, não, a casa vai ser de vocês, não sei o quê. Aí, pegamos aqui, reformamos tudo. Foi um processo, né? Mas foi engraçado, porque, tipo assim, parece que deu uma volta, né? Foi... o que você foi lá atrás, voltou pra você depois. Uhum. Foi interessante. Aí, chega depois de um tempo, a gente já tava... Eu e o Wesley já tava junto mexendo nisso, já tinha uns 10 anos. Chegou um tempo já que, tipo assim, eu já não era mais a pegada que eu queria. Eu queria um desafio novo. E nisso, um amigo meu já tinha me chamado já várias vezes, já. Não, vamos vender solar, solar é o futuro, isso, aquilo, outro. Tá, mas eu tô trabalhando nesse projeto, tô trabalhando naquele, não sei o quê. Aí nisso... eu cheguei e falei assim, vou tentar esse caminho. Eu acho que o COVID também, ele veio
pra dar, tipo assim, um baque, né, na gente. Porque eu me lembro que no cover eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar em casa. Eu gosto de sair, eu sou um cara muito social. Eu tenho que estar numa música ao vivo, um barzinho, assistindo um jogo, alguma coisa assim, restaurante. E, poxa, ficar em casa 2 meses no cover foi um negócio, foi um baque muito grande. Você ligava a televisão, aí Só notícia. só noticiário ruim, parecendo que você ia morrer amanhã, né? Então, aquela época do Covid ali, eu acho que ela veio e meio que chacoalhou muitas pessoas. Tanto que deu para ver que muita gente saiu da Califórnia, Nova York, Boston, e se mudaram para Flórida procurando uma vida melhor, né? Um estilo de vida melhor e tudo mais. Que eu acho que meio que alertou todo mundo que, tipo assim, a gente vive o dia a dia esquecendo que, tipo assim, a gente é ser humano. E qualquer hora a gente pode partir. Sim. Isso ali foi um lembrete muito forte. E aí, o que aconteceu? Antes do Covid... A história aqui vai e volta, né? Não, Antes do Covid, eu e o Wesley, a gente tinha comprado uma lavanderia em Malden, bem do lado da estação de trem. Aí veio o Covid, aí a gente tava com a lavanderia mais ou menos um ano e meio, aí veio o Covid e bum. fechou. Aí, pô, como é que você lava roupa, né? Ninguém tava fazendo nada. Ninguém tava fazendo nada, nem saía de casa. Então a gente acabou vendendo a lavanderia. Aí veio a época do Covid e tudo mais, eu em casa, pô, não tem nada pra fazer. Aí eu tinha, olha essa coisa engraçada, eu tinha colocado solar na minha casa e recebi. Na época, o governo te dava de volta um cheque se você, dependendo do seu imposto de renda, né? Se você tinha que receber, você pegava 30% de volta do valor do sistema. Que tá assim até hoje, porém, antigamente, qualquer lucro extra, eles te devolviam em cheque. Aí veio um cheque para mim, eu sei que o total do cheque foi mais ou menos uns $20 mil, $17 mil, um negócio assim. Aí veio esse dinheiro, mais o dinheiro da lavanderia. Aí eu cheguei e peguei o dinheiro, eu peguei e coloquei $25 mil no stock market. Falei assim, pô, o meu pai, ele sempre conta a história que ele comprou a primeira casa dele com 21. E ele comprou a primeira casa dele que ele pegou uma sugestão de uma ação e do professor dele de economia. E a ação foi lá e disparou. Aí foi com esse dinheiro que ele foi lá e deu entrada no apartamento. Que minha avó tinha um apartamento no 3º piso. O cara do 4º piso estava vendendo logo em cima. E foi, tipo assim, uma hora perfeita, ele foi lá e acabou comprando esse apartamento. Aí, meu pai sempre falando, que a gente fala muito sobre economia. Meu pai é economista, ele sempre trocando ideias sobre ação, não sei o quê, bolsa de valor, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim, pô, eu vou jogar $25 mil lá e vou ver o que dá. Aí eu peguei eu sempre assistindo noticiário sobre stocks, sobe isso, desce aquilo, não sei o quê. Porque eu entrei logo depois que tudo desceu no mais baixo possível de 2020. Tava todo mundo achando que o mundo ia acabar, né? Aí eu entrei, aí eu comprei uma empresa chamada Overstock. Essa empresa é empresa ele vende móvel. Vende móvel online. Eu sei que o estoque dela abaixou, chegou a mais ou menos foi de uns 17 a mais ou menos uns 2 e pouco. 2 e pouco, eu fui lá e comprei um pouco de ação, não sei o quê, aí começou a subir, aí ia lá e vendia, aí depois comprava de novo, vendia, comprava de novo. Aí também investi em empresas de óleo, porque o pessoal falava, ninguém mais vai usar, a gasolina vai diminuir, isso, aquilo, outro. Aí tava muito barato, eu fui lá e comecei a comprar isso também. E também diversifiquei, comprei um pouco de Bitcoin, comprava um pouquinho de cada. $25 mil dava para você diversificar muito, né? Mas essa empresa do Overstock, ela foi subindo. Aí chegou a 12, bateu a 18, bateu a 27. Acabou subindo a certo ponto e eu comprando e vendendo.
eu acabei vendendo ela a 117, mais ou menos. 116 e um trocado lá. E essa empresa chegou a 120 e pouco. A Overstock, você estava me falando, foi na época da pandemia, né? Uhum. Eu vendia na Amazon nessa época. Ah, é? E o que acontecia? A gente comprava muito, fazia muito dropshipment. Aham. E comprava muito da Overstock Ah, pra mandar é? entregar pro cliente. Engraçado. Os cursos da galera ensinando Aham. era justamente fazer isso. Comprar da Overstock e mandar entregar diretamente Tá pro brincando? cliente. Ó, Juro pra você. que legal. Você falou, eu busquei aqui agora, a gente É. fazia muito isso. Não, bacana. Interessante. Você vê, dois lados da moeda. É, não, e Tudo tinha... girando. E tinha, tipo assim, duas empresas que tava todo mundo falando, que era a Wayfair, que é daqui de Boston, uma empresa local, né? E a Overstock. Então, essas duas dali que tava todo mundo falando, ninguém Boa. mais vai mais comprar em loja no futuro, Vendas depois online. as vendas vão ser tudo online. Então, a empresa disparou. Eu nem sei quanto é que tá o estoque delas hoje, mas provavelmente tá bem mais baixo. Com certeza tá bem mais baixo. Aí, o que aconteceu? Eu peguei esse dinheiro que eu fiz, que já tinha feito mais de 100 mil dólares, aí eu comprei um apartamento em Miami para poder fazer Airbnb. Porque eu, Wesley e um amigo nosso, o Jason, a gente começou a fazer Airbnb em Boston, uns anos antes disso, né? A gente foi lá e a gente tava com 5 apartamentos no Seaport. E, pô, estava dando uma grana violenta. A gente estava alugando por quase 300 dólares a diária. Então, você pega 300 dólares, multiplica por 5. E vezes de 15 a 20 dias no mês, pô, estava dando uma renda muito boa. Mas aí Boston acabou passando a lei que você não podia fazer short-term rental por mais de 90 dias. Aí acabou o business. Mas, poxa, tipo assim, ficou com aquele gosto de quero mais, sabe? Uhum. Então, eu vi isso como uma oportunidade. Esse é um caminho, né? É. Tipo assim, esse é um caminho. Eu vi isso ali como uma oportunidade. Aí eu fui lá investir. Aí comprei o apartamento em Miami. E... Isso em Miami é de boa, né? Porque é uma cidade turística. Até aqui, Não. né? Não? Não. Miami, a maioria dos prédios, você tem que ter... Você não pode alugar menos de 30 dias no mês. Ou seja, eles querem que você faça o lease de pelo menos month to month, né? Tem prédios lá que são de 6 meses, você pode alugar o mínimo de 6 meses. Tem prédio em Miami que você tem que morar no prédio pelos 2 primeiros anos, antes de alugar ele. Esse prédio eu tinha feito uma pesquisa. Minha área favorita de Miami é Brickell. Porque Brickell você aperta o elevador, desce, você pode andar para cima e para baixo, que você está perto da água, você está perto do restaurante, barzinho, clube, rooftop, shopping, tudo que você imaginar dá para você fazer andando ali. É uma cidade perfeita para você, se você não tiver carro, é uma cidade maravilhosa. Pô, maravilha, né? Aí eu fiz a pesquisa e comprei o apartamento lá. Na época eu comprei o apartamento por 301 mil. E aí comecei a fazer Airbnb nele. Aí eu vi que tava dando certo. Aí eu falei assim, pô, eu acho que agora tá vindo um incomezinho extra que dá pra mim arriscar. Entendeu? Então, aí foi aí que eu decidi ir pro solar. E naquele ano que eu comprei em Miami, eu comprei também um cabin em New Hampshire. Então, porque eu peguei o dinheiro do stock market, mas o dinheiro da venda da lavanderia, comprei em Miami, comprei o cabin em New Hampshire. Então, tava começando a gerar uma grana que, tipo assim, eu já sabia que do lucro desses dois dali, todas as minhas contas iam ser pagas. Então, já dá um respaldo, assim, uma tranquilidade um pouco maior de você arriscar, né? Sim. Aí, daí, falei com essa e tudo mais. Aí, eu acabei saindo em 2021 e entrei no solar. Entrei no solar e, tipo assim, já... Que é com esse amigo seu que tinha te oferecido. Exato. Aí eu entrei no solar e o começo do solar não foi fácil.
de venda de solar que eu fui para o ramo de venda comercial. E venda comercial do solar não é uma tarefa fácil. Não, funciona, mas não é uma tarefa fácil, né? É um processo mais demorado. O banco perde muita informação o dono do business, tem que mostrar tax return, mostrar várias coisas que tem muita gente que não se sente confortável em mostrar e também muitos business não são donos da propriedade. Tinha muita gente que mostrava interesse, eu dirigia até Worcester, dirigia até New Hampshire, até o Cape, e a pessoa não era dona do prédio. E não falava. E isso até quando chegava na hora final de assinar, entendeu? Então, foi um pouco difícil. Aí, depois, nunca vou me esquecer minha primeira venda de solar. Um amigo meu, esse mesmo amigo meu, Gabriel, é o meu sócio hoje. Ele chegou e falou assim, cara, tem uma cliente para você. Só vai lá e fecha. Vai lá e faz a sua apresentação e fecha. Porque, tipo assim, eu já sabia as coisas e tudo mais. Aí eu foi minha primeira residencial, meu appointment residencial. Eu cheguei lá, expliquei tudo pra moça e, bum, vendi. Aí foi minha primeira venda. Pô, saí de lá. Eu vou te falar, venda é uma coisa que, quando você executa a venda, dá tipo assim um rush que é como se você tivesse feito uma droga, sabe? Sim. É adrenalina, é uma adrenalina né? muito gostosa, sabe? Que venda é mistura de psicologia com honestidade, com a sua personalidade. Você saber entender o que a pessoa tá necessitada, ou como você pode ajudar. E você tipo assim, você tem que guiar a pessoa até o finish line. E muitas pessoas não gostam de tomar decisão. O que você tem que fazer é mostrar a solução do... Exato, a confiança e também a solução do problema que eles têm, né? Que hoje em dia a conta de luz está ridiculamente alta, né? Então, fui lá, executei a venda. Aí, depois disso, virou um negócio normal. Quase todo o appointment que eu ia, eu tava fechando. Bum, 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 bum. Nos 3 primeiros meses que eu trabalhei na empresa, eu não vou nem falar o nome da empresa, mas trabalhei nessa empresa, eu acabei virando um dos maiores vendedores. Sempre estava lá, número 1, número 2, número 1, número 2, com o maior número de vendas. E aí foi desse jeito por mais ou menos uns 6 meses. Aí, o dono era um cara que ele gostava muito de ostentar, o dono dessa empresa. Ele gostava muito de ostentar. Ele ia na Louis Vuitton e comprava 3 tênis. Um tamanho 9,5, um 10, um 10,5, para ver qual que ficava melhor no pé dele. Gastando $6 mil em tênis. E quando queria viajar de avião primeira classe, pegava Airbnb, o Airbnb mais luxuoso que você pode imaginar, alugava Ferrari, Lamborghini e tudo mais. E isso porque todas as vendas que estavam sendo feitas, ele estava recebendo 100% do valor da venda no fechamento da venda e não na instalação. E na indústria, a empresa só recebe dinheiro na instalação, entendeu? E a instalação demora para acontecer. Então, o que aconteceu? Esse cara estava fazendo $milhões com centenas de vendas sendo executadas no mês. Chegou uma época que a gente estava fazendo umas 300 vendas por mês. E esse cara recebendo 100% da venda, que uma parte da venda, a maior parte da venda, na verdade, vai para comissão e vai para permitting, para instalação, material. Os custos. Com os custos. A empresa em si fica com uma porcentagem pequena. Você tem que ter volume para poder realmente ser próspero nessa indústria. Então, tipo assim, ele tava pegando dinheiro de todo mundo e tava torrando dinheiro. Ele chegou a um ponto que ele abandonou a família dele, pegou uma casa para ele e tinha uma namorada na Flórida, uma na Califórnia e uma no Texas. Ia para lá de avião privado e pá, não sei o quê. E ele
tava deixando o business muito a Deus dará e tinha umas ideias muito lunáticas. Ele usava muita droga e ele É muito novo ele? eu não gosto nunca de usar a idade como desculpa, né? Uhum. Porque, novo ou não, eu acho que a pessoa sabe desde o berço o que é certo e o que é errado. E ele sabia que ele estava usando o dinheiro da comissão das pessoas, do processo da venda, em uso pessoal. Uhum. Então, ele deve ser uns 3 anos mais velho do que eu. E ele estava torrando o dinheiro a rodo. E chegou um ponto que, quando você faz isso, chega uma hora que a conta vem. Uhum. A Sim. instalação é feita e você tem que pagar os vendedores. E aí? Da onde que você vai tirar esse dinheiro? Isso em 6 meses você vê o problema gigantesco acontecendo. Exato. A conta chegou logo depois disso. A conta chegou logo depois disso. E o que aconteceu? Eu tava com mais ou menos umas 40 e poucas vendas, quase 50 vendas no meu pipeline, que eram para ser instaladas. E ele foi lá, ele já não estava mais conseguindo segurar o caixa. Ele não estava conseguindo segurar o caixa. Aí, tipo assim, meio que bateu um desespero, né? Porque eu saí do negócio que estava estável e que eu já sabia tudo de cor e salteada, né? Uhum. Eu tava no conforto e fui pro negócio novo. Chega nesse negócio novo, tô arrebentando, ou eu pensando que tava arrebentando. Depois eu fui ver que eu acabei tomando um rombo, né? Um rombo violento. Que eu trabalhei praticamente de graça quase 1 ano, pensando que ia receber X e não recebi quase nada. Aí foi daí que surgiu a Ecolupo. Aí a gente falou assim, cara, nunca mais... Você e o seu amigo. Eu, ele, a minha prima, que é a esposa dele, Uhum. e mais um sócio. Aí a gente foi lá e falou, nunca mais a gente vai passar por isso. E nunca mais a gente quer que ninguém passe por isso também. Então, hoje em dia, a gente criou uma empresa baseado na derrota que a gente teve antes, que serviu como lição para a gente conduzir uma empresa transparente e honesta, entendeu? Que, tipo assim, hoje em dia, pode dar qualquer problema que der. Atraso de pagamento, não sei o quê. Se for necessário, a gente tira dinheiro do bolso para poder pagar funcionário. Mas a gente nunca vai deixar ninguém na mão, sabe? Uhum. E eu acho que quando você é um entrepreneur, você tem que sempre pensar que, tipo assim, você não tá nisso sozinho. São várias famílias que dependem das decisões que você toma, da estratégia que você toma, do risco que você dá, às vezes, né? Tentando dar uma tacada certa. Então, você tem que ser frio e calculista. Você não pode fazer nada por emoção. Então, é uma coisa que, tipo assim, foi um período muito difícil para várias pessoas. Mas hoje em dia, a gente criou uma empresa que está crescendo muito rápido, graças a Deus. E ela está crescendo rápido justamente por tudo ruim que aconteceu nesse período ali. Para mim foi um período curto, para outras pessoas foi um período mais longo. Uhum. Mas foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. A empresa tem princípios, né? Exato. Entrando nesse assunto da empresa, eu peguei algumas dúvidas, algumas perguntas para poder tirar com você, né, em relação à energia solar. A minha pergunta para você é como que funciona a energia solar residencial aqui em Massachusetts? Porque a gente tem a questão da neve, né, calor, e como que funciona? E é engraçado você fazer essa pergunta, que sempre toda apresentação é o que o pessoal mais pergunta. Tem 5 perguntas que o pessoal sempre faz. O que acontece com o meu telhado? O que acontece quando neva? O que acontece se eu vender a casa? São algumas das perguntas que muitas pessoas fazem. Em relação à neve, o painel, mesmo no inverno, ele ainda está produzindo energia. Então, a neve pode cair em cima do painel, que no fim do dia, a energia você pode analisar assim, um núcleo da energia que eles falam que é heat, né? É o calor
a base da eletricidade e tudo mais. Então, o painel ainda está esquentando mesmo no inverno, mesmo estando frio e tudo mais. Então, quando a neve cai, você pode dirigir no neighborhood, ver alguma casa com painel solar no inverno, você vai ver que o painel está limpinho e a neve meio que derreteu e saiu fora do painel. E é justamente por isso. Mesmo até, se eu não me engano, 3 inches de neve, a radiação do sol ainda está batendo na placa, passando pela neve e está esquentando as placas. Então, as placas, elas funcionam de que maneira? A placa aquece, e isso é o que gera energia. A energia, ela vem em forma de DC. Então, a energia DC ela é mais usada para, tipo assim, carregar carro elétrico. Então, essa energia, ela passa, por isso que tem os cabos assim do lado da casa, ela passa pelo inversor. O inversor troca energia de DC para AC. AC é energia, é uma eletricidade mais fácil de ser utilizada, que é a que a gente usa para carregar celular, para eletrodoméstico, televisão, essas coisas, né? Tudo dentro da casa, tudo AC. Então, o que a gente faz? A gente sempre procura obter a conta do cliente. Na conta do cliente tem várias informações. Inclusive, na segunda página, está mostrando o relatório de uso do cliente nos últimos 13 meses. Então, ali, a gente extrai essa informação para poder saber quanto de energia que aquela casa necessita. Então, lá a gente soma todos os quilowatts, aí vamos dizer, essa casa aqui vai precisar de 10.000 quilowatts. O jeito que o sistema calcula é tipo um gráfico tipo uma montanha. Então, os meses de maior produção são entre março a outubro. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, geralmente eu sempre faço essa piadinha com o cliente, são os meses que o sol sai às 7 da manhã e ele se põe umas 3, 3 e meia da tarde. E às vezes parece que o sol nem sai. Sim. Então, durante os meses que a gente tem uma produção maior, são os meses que a gente produz mais do que que a gente está consumindo. Então, isso causa um crédito na sua conta. Esse crédito pode ser utilizado nos meses de inverno. Então, por isso que a gente não precisa de bateria, porque toda a energia que é produzida, geralmente ela é produzida durante o dia, quando o sol ainda está de pé, né? E geralmente isso é quando as pessoas estão fora de casa. A pessoa está no trabalho, as crianças estão na escola, as luzes não estão acesas, a televisão está desligada, enfim, várias coisas. Então, toda a energia que está sendo produzida ali, ela está sendo exportada para a rede. Todo quilowatt que é exportado para a rede, ele gera crédito na sua conta. Então, você vai acumulando crédito durante os meses que você produz bem mais do que é necessário que você está usando. Então, é assim que funciona para a gente passar os meses de inverno, entendeu? E tudo depende também muito de quando que a pessoa é instalada. Se ela é instalada em março até o meio do verão, assim, ótimo. Geralmente ainda dá para a pessoa passar um inverno e os créditos vão conseguir offset para você, porque o objetivo é sempre você eliminar a conta da National Grid, da Eversource, da Unitil, quem for o seu providenciador de eletricidade. Você quer sempre eliminar eles e partir para ter só uma conta que você sabe exatamente o que você vai pagar mês após mês, que o solar não é, no verão você vai pagar X e no inverno você vai pagar sim. Y. Todo mês você vai pagar o mesmo valor. Então, fica uma coisa que é mais fácil de você contabilizar. Então, tipo assim, esse mês eu sei que eu vou ter que pagar $200 de solar. O National Grid, você não sabe. Esse mês aí você pode subir, pode descer. E a maior diferença e a maior segurança do solar é você assinar um contrato de 25 anos. Por quê? Vamos usar você como exemplo. Você mora onde? Em qual cidade? Beverly. Beverly é National Grid. Quando você se mudou para Beverly e você ligou para National Grid para poder ativar a sua energia,
Eles te mandaram algum contrato? Não, Você sabe Não. por quê? não. Porque com contrato, eles são obrigados, por lei, a te propor a energia a um certo valor. Sem um contrato, eles podem fazer um fluxo, subir e descer o preço do jeito que eles querem. Entendeu? É uma coisa que tem muita gente que fala assim, mas por que eu quero assinar um contrato com solar por 25 anos? Esse contrato é só garantia. Entendeu? Sim, Esse contrato, na verdade, está ali para te proteger. proteger. Entendeu? Igual, E deixar você ciente do que do que vai ser entregue ali pra você. exato. Não algo que 100%. oscila igual a National Grid. Exato. Caramba! É. Então, é uma coisa interessante, que tem gente que olha os 25 anos como uma coisa negativa. Sim. Porém, imagina se eu virasse para você e falasse assim, olha, o que você acha da gente frisar o preço da sua gasolina pelos próximos 25 anos? Entendeu? É uma coisa maravilhosa. Imagina, 25 anos atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o preço da gasolina estava menos que $1. Se virasse para uma pessoa 25 anos atrás e falasse assim, você quer frisar o preço da sua gasolina pelos próximos 25 anos? Estaria salvando horrores, né? Tá, em questão a frisar valores do contrato 25 nos próximos 25 anos. Vamos supor que eu feche com você nos próximos 25 anos. Uhum. E aí o Roger daqui 10 anos passou 10 anos. Eu já tô há 10 anos usando o serviço de vocês. Uhum. Vai ter diferença se ele fechar com vocês depois? Como assim? É na sua casa? Na dele, tipo assim, na dele. Ele não sabe dessa informação e descobriu daqui 10 anos. Ele consegue pegar um contrato do mesmo valor ou lá na frente já tudo pode mudar? Isso daí é uma ótima pergunta também. Eu tô gostando das suas perguntas. O mercado de solar, ele depende muito de incentivos do governo. Por exemplo, agora a gente está debaixo de uma certa pressão porque o governo americano está tentando tirar os incentivos do solar. Então, se esse Big Beautiful Bill passar do jeito que foi proposto pela Casa, passar no Senado, vai ser votado no dia 4 de julho. Inclusive, a gente sempre fala, a gente está falando bastante com as pessoas para poder falar com o seu senador e falar com os políticos para poder tentar abaixar esse bill, porque não só vai aumentar o imposto de renda para a maioria das pessoas, vai também fazer um impacto enorme em várias indústrias. Indústria de energia limpa sendo uma delas. Então, essa pergunta que você fez, às vezes não vai nem precisar esperar 10 anos. Se o Roger quiser colocar solar no dia 5 de julho, e essa lei já tiver passado e tiver em vigor, provavelmente o preço dele já vai ser 30% mais caro do que o preço que foi te passado fechando hoje. Então, é uma indústria que depende muito dos incentivos do governo. O governo está dando de incentivo 30%, o governo federal. Uhum. Mais o governo estadual, que dá mais $1.000 de incentivo. Esse dinheiro, ele tem duas opções na hora da compra do solar. Você pode comprar para você ser o dono do painel ou você pode comprar para você ser dono da energia. É como se fosse um lease do painel, entendeu? Então, no lease do painel, os 30% mais esses $1.000 já estão embutidos no preço final da sua mensalidade. Se você comprar o sistema, você tem que deduzir isso nos seus taxas, entendeu? Então, é uma coisa que, tipo assim... Quando que é a melhor hora de você decidir que você quer solar para sua casa? A melhor hora foi ontem. A segunda melhor hora é hoje. Amanhã, a gente não sabe como é que vai ser. Entendeu? Então, essa é a realidade. E várias coisas estão impactando também quando você perguntou de preço. A tendência de todo equipamento que é produzido é sempre abaixar o preço de acordo com o tempo. Porém, a indústria solar ela está fazendo um shift que ela está saindo dos painéis e da maioria do material ser produzido na Ásia
E várias empresas estão começando a produzir aqui nos Estados Unidos. Uma delas é a QCell. A QCell foi para a Geórgia. Eles estão em 2 cidades na Geórgia, onde eles estão produzindo o próprio equipamento deles. Com a produção vindo sendo nacional, isso aumenta o valor do equipamento, né? Sim. Por tabela. Então, é uma pergunta muito difícil de responder. Sim, tipo assim, poxa, daqui a 5 anos... Aí é uma incógnita. A gente não sabe realmente como que vai ser. Porém, a história mostra que a chance é que vai ser mais caro do que é hoje. Entendeu? É uma coisa que, tipo assim, qualquer coisa que o governo está dando incentivo, é sempre bom cair em cima antes do benefício expirar. Carro elétrico, mesma coisa. O Trump está tentando tirar fora o incentivo de $7.500 do governo federal para quem compra um carro elétrico. Poxa, você tirando esse incentivo daí, um carro elétrico vai ficar muito caro, entendeu? Tanto a mensalidade ou então na hora da compra, o valor vai ficar alto, entendeu? Então, é muito bom as pessoas terem consciência de que os incentivos do governo não vão durar para sempre, entendeu? É tipo um poço e chega uma hora que a água acaba. O trabalho que vocês estão fazendo, porque eu acompanhei também na internet, vocês estão bem ativos nas redes sociais e tudo mais. Mas, acredito, eu mesma não sabia a maioria das coisas que você está me falando aqui, né? Mas para as pessoas conseguirem acessar essa informação, o trabalho de vocês é fazer com que essa informação chegue até elas. Correto. Só que as pessoas não procuram saber o que é de benefício para elas, certo? Se você falasse para mim hoje, interessante para mim, super toparia, vamos dizer, até tô com a minha casa, eu tendo a minha casa alugada, eu consigo colocar? Infelizmente, não. O dono da casa que tem que tomar a iniciativa. Hoje em dia, a gente está vendo muitos donos da casa que têm propriedades de investimento colocando solar na casa. Por quê? O preço do aluguel, somando o preço do aluguel mais as contas da casa, morar em Massachusetts está se tornando uma coisa quase que impossível. A gente tem os aluguéis mais altos dos Estados Unidos, 2... e a gente tem um dos utilities mais caros dos Estados Unidos também. A nossa infraestrutura foi uma das primeiras em termos de energia, então ela está obsoleta hoje em dia. E o custo para fazer uma reforma de infraestrutura aqui é um custo muito caro. É diferente de uma cidade, de um estado que nem a Flórida, onde uma cidade... tem várias cidades na Flórida onde... Você vai lá e construção para tudo quanto é lado. É uma cidade que está crescendo e está modernizando muito rápido. Lá já é aceito essa ideia dos painéis solares. Lá também tem, mas a Flórida é um estado onde o custo da energia lá já é um pouco mais barato. Sim. Porque a própria rede, eles criaram uma infraestrutura onde eles utilizam a energia do sol para poder vender essa energia para o pessoal, entendeu? Então, aqui isso provavelmente nunca vai acontecer. Primeiro que a gente não tem espaço, a gente não tem terra suficiente para só colocar um monte de painel. E segundo que não tem interesse da rede também. É uma National Grid da vida, eles estão fazendo o dinheiro dele, faz sol, eles não estão nem aí. Para você ter uma ideia, eles propõem... nesse último inverno, eles fizeram uma proposta para o governo, para o estadual, para subir o preço da energia por causa de quedas de fio no inverno. Você deve receber mensagem da National Grid falando que eles estão atentos, ventania alta, isso, aquilo. Pô, não era para ser assim. Mas é assim por quê? Porque a gente tem... A nossa infraestrutura está muito antiga, está obsoleta. E eles não fazem nada para mudar isso. Entendeu? Na Flórida já tem cidades onde você não vê mais essas fiações todas.
já está tudo underground, subterrâneo, entendeu? Chegando até as casas. E aqui a gente está muito longe disso. E provavelmente por falta de espaço e falta de investimento e tudo mais, o lance daqui é a gente conserta quando quebra. Entendeu? Sim. Essa é a mentalidade. E poucas pessoas também querem fazer isso, né? Querem esse tipo de serviço. É uma coisa que, para colocar fiação de baixo subterrânea, iria custar muito dinheiro. Muitíssimo dinheiro. Por isso que... Porque mexe uma estrutura, né? Com certeza. E eu acho até engraçado quando pessoas falam assim, eu não gosto do jeito que o painel solar, da aparência do painel solar na minha casa. Eu sempre faço a mesma pergunta. Não, eu entendo completamente. E o que você acha dos fios e esse poste que está na frente da sua casa? Eu uso de exemplo aqui. É mais bonito? Porque hoje em dia chegou a ser uma coisa natural. Você está dirigindo na rua, você nem presta atenção mais nos postes, Verdade. na fiação, porque vira uma coisa natural. Quando você introduz um produto novo no mercado, você dá bate uma o olho... quebra no padrão. Exato. Aí, isso dali fica esquisito até o ponto que normaliza. Quando normaliza, é igual os fios estão normalizados hoje em dia, aí acaba de ser um empecilho, ou então, como os americanos chamam, um eyesore, entendeu? E hoje em dia também a tecnologia do solar mudou bastante, não é mais aqueles... Não são os painéis que são azuis ou gray, né? Eles são tudo preto, parecendo uma televisão. Então, se você tem um telhado já escuro, que eles chamam de charcoal, você tem o charcoal e você coloca o painel em cima, ele, tipo assim, fica bem bonito até. Dá um contraste bem legal, porque é preto no preto, praticamente. E normalmente as suas vendas, você consegue vender para uma família, numa rua assim, aí tem as casas. Naquela rua, você volta para vender para outra família? Com certeza. É uma coisa que a gente sempre fala nas nossas reuniões. A instalação é uma oportunidade de você abordar os vizinhos. Por quê? Você pode usar aquela pessoa como exemplo, entendeu? O Mr. Johnson colocou solar. Tipo assim, ele utilizou dos incentivos do governo para poder economizar na conta de luz dele. Entendeu? Você conhece o Mr. Johnson? Conheço, não sei o quê, muito amigo meu. Então... Já dá uma... Entendeu? Você já meio que quebra aquela primeira parede, entendeu? Da resistência. Porque quando... É sempre aquele lance, né? Quando você não conhece ninguém que fez, você fica meio com o pé atrás. Será que é verdade? Será que funciona? E fica vários question marks, né? Mas quando tem alguém de referência, já fica muito mais fácil de... Aceitar a ideia, né? Com certeza. Tirar suas dúvidas também. Exato. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Quais são os principais benefícios financeiros e ambientais de usar energia solar por aqui? Vamos primeiro no ambiental.
A energia nos Estados Unidos hoje, a maior parte dela é produzida no Texas, Oklahoma, Pensilvânia. E o maior jeito de gerar energia hoje é carvão ou então gás natural. E isso causa um CO2 emission no planeta Terra gigantesco. Antigamente, a gente usava usina nuclear e os Estados Unidos decidiu meio que cortar isso, decommission essas usinas. Tanto que a gente tinha um no Cape Cod, que hoje ela não está mais operacional. E então, tipo assim, é uma energia que não só é um pouco caro de produzir, a gente está usando matéria-prima para produzir a eletricidade. E outro ponto também, que a eletricidade, para chegar até a sua casa, ela passa de fio em fio, de substation em substation, até chegar na sua casa. O que acontece? Para você mover energia, você precisa de energia. Então, quando você puxa de uma rede do Texas, do Oklahoma, até chegar na sua casa, geralmente o estudo fala que 60% daquela energia que você puxou originalmente da fonte, ela chega até a sua casa. Então, por isso, se você olhar na sua conta de luz, a maior parte da sua conta de luz é o seu delivery charge. Você tem a sua conta de luz, tem a parte do delivery, na segunda parte tem a parte do supply. Você vai ver que o supply é uma linha, delivery é uma porção de coisa. Customer charge, transmission charge, distribution charge, solar charge, EV charge. Tem coisa lá que você não tem solar na sua casa e você está pagando pelo solar sem nem saber. A maioria das pessoas só olham lá e tá falando assim, total due. Então, tipo assim, o total da conta vai ser $600 e poucos. Mas você nem sabe por que você está pagando $600. Entendeu? Até aí, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é educar o cliente. A gente pega, senta, mostra exatamente o que está pagando linha por linha. E a gente faz a matemática com o cliente, quanto que está pagando pelo kilowatt, faz a matemática do uso anual com o cliente também, para a gente... porque é uma coisa nova. Então, o nosso trabalho é educar o cliente a fazer a melhor decisão para a casa dele. E tem vezes que eu chego e falo para o cliente assim, desculpa, eu não acho que vale a pena para você. Você fala? Eu falo. Eu sou sincero, porque eu não quero... eu prefiro ser sincero com a pessoa e falar assim, olha, infelizmente tem uma casa que tem um prédio muito alto aqui do lado da sua casa e você não está pegando sol o suficiente. Eu acho melhor a gente não colocar painel, porque senão a gente vai ter que colocar muito painel e não vai compensar para você. Eu prefiro ser honesto com o cliente e às vezes o cliente fala assim, nossa, muito obrigado. By the way, eu tenho 3 amigos que têm casa e que eu vou passar referência para você. Prefiro 1000 vezes mais do que empurrar um negócio no cliente, que eu sei que não vai ter benefício para ele. E depois a pessoa ficar chateada comigo e mudar, colocar um review mal de mim ou falar mal de mim, qualquer coisa. Muitos vendedores têm 2 celulares. Eu sempre falo isso para meus clientes, eu só tenho um. Você pode me ligar a qualquer hora que o meu celular é o mesmo. E deve tocar o dia inteiro também, né? Toca. Aqui já tava tocando, já. Então, tipo assim, para concluir, o impacto ambiental, com solar, você elimina tudo isso. Você está produzindo uma energia local, entendeu? Então, toda proposta que a gente faz, a gente mostra o impacto ambiental. E muitas pessoas ficam muito surpresas, porque o impacto ambiental nos próximos 25 anos, às vezes é tipo assim, são equivalente a 540 mil milhas dirigidas de carro, é equivalente a não sei quantas toneladas de carvão queimado, é equivalente a não sei quantas árvores plantadas, acres de plantação. Então, o nosso proposal sempre mostra isso, que é uma coisa legal também, entendeu?
Aí, na parte financeira, né? A segunda parte da sua pergunta. Na parte financeira, o solar não tem como a gente qualificar uma pessoa se ela não salvar pelo menos 15% da conta. Os bancos não aceitam. Então, em média, um cliente salva entre 15% a 50% do valor que ele está pagando hoje na energia. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar que é compounded. Por que eu falo que é compounded? Você está salvando hoje 15% a 50%, porém, o preço da eletricidade só está subindo. Então, o próprio governo americano lançou no site EIA.gov uma matéria falando que em New England o preço da energia vai subir mais 19%. Então, o seu savings hoje de 15%, ele só vai aumentar enquanto a energia está começando a ficar mais cara, entendeu? Sim. Aí tem um outro fator. A maior parte da energia do norte dos Estados Unidos, ela vem do Canadá. E essa guerra de tarifas do Trump com o Canadá vai resultar com o preço da energia subindo mais 30%. Uau. Então, uma coisa que hoje a gente está falando que, tudo bem, você vai salvar aí 15%, ano que vem, você pode... Esses 15% de hoje são equivalentes a quase 65% de savings. Entendeu? Então, é uma coisa que você está salvando hoje pelos próximos 25 anos, mas a gente sabe que a tendência é o preço das coisas só aumentar e nunca diminuir. Sim. Eu tenho mais uma pergunta para algumas, né? Como você enxerga o futuro da energia solar nos próximos 5 ou 10 anos? Suas perguntas aí, você fez seu dever de casa, né? Sim! Então, eu acho... o jeito que eu vejo em termos de energia solar nos próximos 5, 10 anos, eu vejo agora que a gente está trazendo novamente para os Estados Unidos a produção de várias coisas, inclusive de painel solar. Eu acho que uma das coisas que vai acontecer, infelizmente, o preço vai subir um pouco, porque a gente não está mais com aquela mão de obra barata da Ásia. Uhum. E a gente está com... pelo menos a gente sabe que não é um trabalho escravo que está produzindo o material, né? Eu acho que vai ficar um pouco mais caro. Dependendo da legislação, pode ser que dê uma aliviada. Falam de um desconto de produtos em produtos que são feitos nos Estados Unidos. Isso pode ser uma coisa que ajude a balancear um pouco isso. A legislação também em termos do incentivo do solar. E se permanecer, vai ser uma coisa ótima. Se eles tirarem isso, o impacto vai ser imediato. E eu vejo os equipamentos sempre melhorando. É sempre uma corrida, né? Qualquer produto é sempre uma corrida. Quando a gente tem várias empresas grandes competindo, é uma corrida para ver quem que faz o equipamento mais possante, o equipamento mais leve, o equipamento que combina mais com a casa. Uma coisa que a Tesla tentou fazer, que não deu certo, foram o telhado de solar. Telhado todo. Telhado todo de solar. Parece que é uma ideia maravilhosa, né? A princípio. Sim. Eu fui fazer projetos para poder ver como queria ficar na casa de cliente. E um custo de um projeto de telhado solar, hoje, ele está custando em média de 5 a 7 vezes mais do que um projeto de solar normal. Não só isso, o telhado solar, hoje em dia, a produção do sistema é muito baixa. Às vezes você paga 5, 7 vezes mais pelo sistema e a sua produção está 70% do necessário para sua casa. Uhum. Se você tivesse colocado solar, poderia chegar a 110.
entendeu? Os painéis em vez do telhado. Eu acho que um futuro próximo, talvez eles vão voltar no telhado e tentar melhorar isso. Eles vão melhorar as placas também, aumentando o performance das placas. Inversor também é uma outra coisa que muitas pessoas não falam, mas que é a parte mais essencial do sistema. E já dá para ver que aqui o Cell, por exemplo, eles estão vendo de montar inversores novos. E eu vejo mais lugares comerciais fazendo solar também. Porque a área comercial é uma coisa que a gente faz hoje em dia, porém é uma área que ela ainda parece que ainda está sendo descoberta pelos donos dos business. Mas você acha que é porque muitas vezes os donos dos business têm muitos business e às vezes não procura? Tá bom do jeito que tá? Eu acho que quando você tem um business, você sempre procura melhorar o business. Para você sendo um entrepreneur, você nunca se contenta a ficar numa zona de conforto, né? Você quer sempre melhorar. E uma forma de melhorar é você colocando um equipamento de uma tecnologia mais nova, você reduzindo custos. E é isso que o solar traz. Eu não acho que é porque eles têm muitos business. Eu acho que é porque a informação, geralmente, ela é direcionada, igual você falou que você viu o nosso Instagram, os posts e tudo mais. Geralmente, solar é uma coisa que ela é direcionada a um indivíduo que é o homeowner. Você nunca vê propaganda de solar para business. Geralmente é sempre para casa. Sim. Eu acho que é um shift que vai acontecer também no mercado, porque o benefício para business é muito grande. E você comprando um sistema, o break-even no comercial, geralmente você chega no break-even em 4 anos. Entendeu? Isso com os 30% do governo e accelerated depreciation. Então, você pode depreciar no seu imposto de renda o painel solar. Então, você pode fazer a depreciação dele em 5 anos, 6 anos, entendeu? Então, é uma coisa, um benefício enorme. Informação que não chega para eles ainda. Não Exato. chegou ainda, né? Exato. O trabalho que vocês estão fazendo. E também tem muito business que os business owners não são dono da propriedade. Sim. Esse também é outra coisa. Mas, voltando à mesma pegada do preço da eletricidade subindo pro residencial, que o pessoal está reclamando que o custo de vida está ficando muito caro, a mesma coisa acontece para o business. Você tem um business e a sua eletricidade, às vezes, você está pagando aí 4 a 7 mil dólares por mês de eletricidade, às vezes até mais, dependendo do business que você tem. Então, é uma coisa que chega uma hora que fica meio apertado para o business owner e aí que chama atenção. Soluções. Exato, chama a atenção do landlord para poder tomar uma iniciativa, né? Para poder achar essa solução. E o que você acha que ainda precisa mudar na mentalidade das pessoas sobre o consumo de energia? Isso daí é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Cada dia que passa, o nosso mundo está mais voltado à eletricidade. Hoje de manhã eu estava treinando umas pessoas, uns vendedores novos, e eu usei o exemplo. Hoje em dia a eletricidade está no mesmo nível de água e do ar. O ar que você respira, a água que você bebe e depois a eletricidade. Porque está no mesmo patamar. A gente está caminhando num mundo que carro está virando elétrico, AI está tomando conta, o AI, o tanto de energia que o AI consome é ridículo. E uma coisa que as pessoas também não param para pensar é que não só o AI consome muita energia, os computadores dos clouds, do AI e tudo mais, eles precisam de um cooling system muito grande para poder
ele não dá overheating. Então, não só você está puxando energia pro sistema do operacional, mas também para poder cool down as máquinas, entendeu? O equipamento. Heating tá indo pro heating elétrico, heat pump, né? Igual Massachusetts tem um incentivo hoje. Se você for para heat pump, o estado proporciona $10 mil de rebates. Que é engraçado que o Brasil já tinha isso há muito tempo, né? Todo mundo usava aquele heating de parede. E que, na verdade, no Brasil não é heating, é ar-condicionado, né? E aqui está começando a ser uma coisa nova. Que muitas pessoas que estão fazendo reforma, fazendo flip, estão colocando. Por quê? Isso dali, você coloca um aqui, você pode regular ele só para esse ambiente. Agora, o heating da casa, não. Você vai lá, você vai no termostato lá, você aumenta da casa inteira, geralmente. Tem algumas casas, elas são separadas em zona, mas a maioria não. Então, você aumenta... Então, o custo da eletricidade fica uma coisa menor, porque é isolada. Entendeu? Vou sair daqui e vou para a sala. Desligo aqui, vou para a sala e ligo da sala. Então, não é a casa toda esquentando ao mesmo tempo. Entendeu? Então, a gente está caminhando na direção da eletricidade. Entendeu? Cada dia que passa, cada vez mais, cada produto que aparece no mercado, tudo precisa de eletricidade, precisa da energia. Então, onde que eu vejo a eletricidade no futuro, né? Eu acho que a tendência é só escalar o consumo da eletricidade. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das coisas, dos incentivos, são relacionados a mudar a gente do óleo, do gás natural, do propane para eletricidade. Então, esse é o segmento que a gente está vendo no mercado hoje. Eu queria que você compartilhasse com a gente, se você pudesse, se tem algum projeto novo seu vindo por aí e que você possa dar algum spoiler. Sim. Até mês que vem, aí já deve estar chegando, a gente importou as nossas próprias placas. Então, a nossa placa vai ter o nosso próprio sticker e o nosso próprio label. E vão ser umas placas mais avançadas que nenhum dos nossos competidores vão conseguir chegar perto. Ai, bom, hein? Essa notícia vai ajudar muitas pessoas. Com certeza, porque menos placa para uma produção maior, entendeu? É uma placa, um design muito bonito. Vocês que desenvolveram? Não, a gente fez parceria com uma outra empresa, que é uma empresa muito grande no mercado, que o nosso logo vai estar no meio e... Isso é uma grande conquista, né? É bem bacana porque a nossa empresa ela tem mais ou menos uns 3 anos e meio. E hoje em dia a gente tem 3 offices, a gente tem mais ou menos uns 50 vendedores. A gente não aceita qualquer um para poder fazer venda. A gente faz um processo de screening. Se a gente vê que a pessoa é desonesta ou tenta passar a perna, alguma coisa assim... Tá fora. A gente tá fora, a gente já faz um screening das pessoas. E a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas na parte da instalação. E a gente tem mais ou menos umas 40 pessoas no Brasil que trabalham com Sales Support e Account Progression e Project Management. E também o nosso app, que eles trabalham em cima do nosso app. A gente desenvolveu o nosso próprio aplicativo. Legal. A gente desenvolveu vários sistemas, vários tools para poder ajudar nossos vendedores, ajudar o processo da venda em si, que é um processo um pouco longo. A gente, com a tecnologia que a gente desenvolveu, a gente consegue reduzir o tempo de instalação do projeto, que é uma coisa ótima na indústria, né? Que a maioria das empresas, todos esses setores que eu acabei de mencionar são tudo separado. Eles só fazem a venda, aí chega na hora da instalação, eles subcontratam. Então, o subcontratado, eles fazem a coisa de acordo com a regulação daquela empresa deles.
Então, sempre dá um miscommunication. Com a gente, não. Os nossos instaladores têm todas as informações que a gente tem. Qualquer dúvida, qualquer problema, a gente resolve internamente. Então, o nosso processo de resolver problema é muito rápido. É muito rápido. Porque, no final do dia, solar é venda e construção. Construção sempre acaba acontecendo uma coisinha aqui, outra ali. E a gente precisa de soluções rápidas para poder o cliente ter sempre a melhor experiência possível. Entendeu? Os nossos project managers do Brasil falam tanto inglês, português e espanhol. E ajudam a guiar os clientes também. Qualquer dúvida que tenha, a gente está sempre segurando a mão do cliente até a linha de chegada, que é a instalação. E não só até a instalação, até a ativação do sistema. E não só até a ativação do sistema, pelos anos à frente, qualquer dúvida que o cliente tem, ele sabe que ele sempre pode pegar o telefone e nos ligar. Que você mesmo só tem um telefone. Se quiser ligar pro Gabriel... É só um telefone. E, então, é uma coisa que é muito boa, porque você pega... Às vezes, você vai trabalhar com uma empresa grande. Primeiro, que aquela empresa só tem um produto para oferecer. Segundo, que o customer service deles não é dos melhores. Você pega o telefone e tenta ligar. O Wesley mesmo sempre fala isso, que ele tem um problema no solar na casa dele. Ele fez com uma empresa e ele já tentou ligar para a empresa para resolver um problema que deu e não conseguia chegar. Interessante você falar isso. Ele fez com uma empresa. Ele comprou a casa já com solar. E não tem como ele tirar? Não tem. Não. Tem, mas é um processo um pouco mais difícil, chato, uma burocracia, assim. E o nosso diferenciado é que a gente é como se fosse um solar broker. Você vem pra gente com o seu projeto, a gente procura o melhor banco para poder executar o seu projeto. Então, a gente não é preso a só um banco, entendeu? Porque no final do dia, todas as empresas de solar, elas são bancos, são fintech. E quando você só tem uma opção para oferecer para o cliente, você fica muito limitado. A gente não, a gente tem a opção do Honda, do Porsche, da Ferrari, Lamborghini, o que você quiser, a gente tem no nosso leque de opções, entendeu? Então, é um outro diferencial muito grande da gente e agora a gente, com esse leque de opções e tendo um dos melhores painéis que tem a nossa marca, é uma conquista muito grande. Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vou pedir para que você deixe as suas redes sociais para a galera que quer procurar o trabalho de vocês, entrar em contato. Então, você pode olhar para a câmera aí. Com certeza. Se você estiver interessado em painel solar para sua casa, para o seu business, para o seu investment property, pode me procurar. Meu nome é Gabriel. Meu número de telefone é 617-834-0520. Ou então, você pode procurar a nossa rede social também para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Ecoloop, ECOLOOP.us ou então .br. A gente tem essas duas páginas. Hey, this is Bill. Look at him, holding the electric bill, the highest he's ever seen. But what he doesn't know is that he can take back the wheel with a brilliant new deal as bright as the sun's spill. With Ecoloop, Bill can lower his bill. Little did he know, this decision would brighten up the future of his family and his planet. Go solar the right way. Take back control with Ecoloop. A gente fez uma propaganda em inglês, português e espanhol que estava na CBS. A gente rodou esse comercial na CBS por uns 8 meses, ano passado. Uau. Aí a gente coloca... Sim. Aqui embaixo. Bom, você quer deixar alguma mensagem para a galera que está te assistindo? Primeiramente, foi um prazer estar aqui. As perguntas foram maravilhosas, foram bem elaboradas e não foi... Você fez seu dever de casa, vamos dizer. Obrigada. Muito bacana. E para a comunidade brasileira, primeiramente, eu sei que a gente está passando um momento difícil. Não vamos desesperar, que
é um momento passageiro. E segundo, que eu tô aqui, o que eu puder ajudar com dicas, se você tiver alguma dúvida. A gente trabalha também a gente tem uma parceria com uma empresa que faz Mass Save também. O que você precisar de upgrade para sua casa, pode entrar em contato comigo. O que eu puder fazer para te ajudar, eu estarei aqui. É isso. Obrigada, Gabriel. Obrigado você. Por você estar aqui. Eu espero que você volte. Vou marcar você com o Wesley de novo, certeza. que eu quero saber. Eu quero descobrir. A gente quer ouvir, né, Roger? As ideias que vocês têm, o que vocês já viveram junto. E é isso, galera. Muito obrigada por acompanhar esse episódio incrível e espero vocês no próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.